Olá, sejam todos bem-vindos. Que permissão estarmos aqui hoje para recebermos juntos as sagradas palavras através deste estudo nacional. Estou muito feliz de poder encontrar com os senhores hoje e juntos recebermos a mensagem em vídeo número 23, intitulada Meishu Sama, um homem revolucionário, do representante de Kyosho, Masaki Sama. Através deste estudo, Masaki Sama nos mostra entre vários exemplos do que faz Meishu Sama ser um homem revolucionário. Vamos também ver o que significa realmente ser um seguidor de Meishu Sama. Isto e muito mais. Então fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o nosso estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que é só com a graça de Deus e a permissão de Kyosho Sama que podemos realizar este estudo aqui hoje. Sem Kyosho Sama, sem o trono de Kyosho, não tem como recebermos a verdadeira vontade de Meishu Sama e entender o verdadeiro significado em suas sagradas palavras. Com esse coração repleto de alegria, vamos convidar todos os nossos antepassados, toda a humanidade que estão vivos dentro de nós, e reconhecer que os sentimentos e pensamentos que temos durante este estudo são para podermos comunicar a salvação. São pensamentos e sentimentos do que já foi perdoado por Deus e estão agora aqui para retornarmos junto conosco ao paraíso. Vamos convidar nossos antepassados e toda a humanidade, através de cada um destes, para regressarmos ao paraíso como seres que já foram perdoados, expiados e salvos, e assim servir nesta grande obra de salvação. Com esse coração repleto de alegria, gostaria de começar o nosso estudo com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Toda semana nós temos 1, 2 ou 3 posts do Instagram da nossa Igreja Mãe no Japão. Se os senhores ainda não se inscreveram nessa página,
é extremamente fácil. Abra o Instagram no seu telefone e digite Igreja Mundial do Messias Oficial. Assim que a página abrir, no topo da página, do lado esquerdo, abaixo do nome, tem um botão para seguir a página. Clique neste botão. Mas não é só isso. Após clicarem neste botão, não esqueçam de clicar também no sino. Escolham o sininho que está no topo, no lado direito da página. Ali, este sino libertará as notificações. Então, toda vez que vier uma mensagem nova no Instagram, um vídeo novo no Instagram, os senhores serão notificados dessas mensagens, desses anúncios. É uma ótima maneira de estarmos ligados ao trono de Kyosho diariamente. Diariamente, sem interrupção, estamos recebendo algumas sagradas palavras, algum salmo, algum vídeo para alinharmos os nossos corações com Kyosho-sama, com Masaki-sama. Então, não deixem de curtir essa página, ok? Então, esta semana escolhi 2 postagens do Instagram para compartilhar com os senhores e lermos juntos e termos em mente durante o nosso estudo. Elas vêm das sagradas palavras do Masaki-sama, do culto natalício de Meishu-sama de 2021. Neste culto, Masaki-sama compartilha o seguinte: quem disse que o Jorei já não é mais tão importante foi Meishu-sama. Quem disse que de agora em diante entramos na era do Sonen e que o Jorei já não é mais tão importante foi Meishu-sama. Fazendo uma pequena pausa aqui, nós, ao ouvirmos isso, acredito que várias pessoas tenham várias interpretações do que isso significa, não é? Mas é muito importante reconhecermos que o único que pode interpretar as sagradas palavras de Meishu-sama é Kyosho-sama. Como nós lemos no cânone da igreja hoje, nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho-sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Kyosho-sama nos dá a base para desenvolvermos essa missão. Sem a interpretação de Kyosho-sama das sagradas palavras, impossível receber o que está escrito aqui e entender o que está escrito aqui. Como por muitos anos e anos atrás, Meishu-sama declarou isso. O Jorei já não é mais tão importante. Entramos na era do Sonen. O Jorei já não é mais tão importante. E o que significa isso? Hoje estamos tendo a permissão de, através de Kyosho-sama, através de Masaki-sama, saber o verdadeiro significado disso. Então é de extrema importância termos isso em mente ao recebermos as sagradas palavras de Kyosho-sama, de Masaki-sama, como estamos recebendo. Senão, cada um fica perdido na sua própria interpretação e acaba não realmente seguindo o verdadeiro sentimento de Meishu-sama, como vamos ver através do vídeo hoje. Segundo ponto, Meishu-sama não cedia por nada. Meishu-sama era justo. Não podemos nos esquecer disso. Meishu-sama não cedia por nada. Meishu-sama era justo. Não podemos nos esquecer disso. Isso também é extremamente forte, não é? Porque Meishu-sama realizou tudo o que realizou para cumprir a vontade de Deus. Esse espírito de justiça que Meishu-sama tinha era esse espírito de realizar a vontade de Deus, não é? De cumprir a qualquer custo a vontade de Deus. Meishu-sama nos deixou esse exemplo e nós vamos ver o que isso significa. Porque hoje, nesse vídeo que estamos recebendo do Masaki-sama, Meishu-sama, um homem revolucionário,
acredito que esse espírito de justiça que Meishu Sama tinha faz ele um homem revolucionário. E vamos ver um dos exemplos dentro do que tudo que Meishu Sama realizou e tudo que Meishu Sama nos ensinou, que faz ele este homem revolucionário. Então gostaria de passar este vídeo aqui para os senhores e depois de assistirmos juntos, gostaria de fazer algumas observações, aprendizados, comentários da minha parte, ok? Então aguarde um minutinho para eu colocar o vídeo aqui. Meishu Sama é um homem de revolução. Vejam a questão da nutrição, por exemplo. Neste mundo moderno, a maioria de nós acredita no conceito de nutrição baseado na ciência ocidental, representado por nutrientes como proteínas, vitaminas, cálcio, fibras, carboidratos e assim por diante. Acreditamos que, se nos falta, por exemplo, certa vitamina, nós precisamos comer alimentos que contêm essa vitamina, ou, em alguns casos, ingerir suplementos. Seguindo esse conceito de nutrição, nós concluímos que a dieta mais saudável é uma dieta balanceada, consumindo vários alimentos de diferentes cores, ricos em nutrientes. Mas olhem para o que Meishu Sama diz. O conceito de nutrição e saúde dele é absolutamente, completamente e inteiramente oposto ao da ciência ocidental. Ele diz que, na verdade, é o seu sistema digestivo que produz todos os nutrientes necessários para o seu corpo. Ele diz que o que vocês comem não importa. O que vocês comem não importa. Independentemente do que comam, seu sistema digestivo produzirá os nutrientes necessários para vocês. Ele ainda continua dizendo que vocês podem apenas comer arroz e somente arroz, e seu corpo irá produzir de uma maneira tão mágica e milagrosa todos os tipos de nutrientes necessários para manter o seu corpo. Meishu Sama acreditava que é o seu corpo e não os alimentos que produz nutrientes. Nós acreditamos que precisamos comer alimentos que tenham muitos nutrientes, analisando os vários componentes que existem em um determinado alimento. Nós chamamos alguns alimentos de superalimentos, os quais acredita-se que conferem grandes benefícios à saúde, e dizemos que é saudável comê-los. Mas olhem para o que Meishu Sama diz. Ele diz que nós precisamos comer alimentos que faltam nutrientes. Nós precisamos comer alimentos que faltam nutrientes. Meu Deus, quão revolucionário Meishu Sama é! Quão diferente é a ideia de nutrição dele comparada com a da ciência ocidental. Ele diz que preparou alimentos que faltavam nutrientes para todos os seus 6 filhos e que o resultado foi surpreendente. Seus filhos cresceram bem e nenhuma vez sequer sofreram de doenças sérias, sendo sempre saudáveis. Meishu Sama acredita que, se vocês comerem alimentos abarrotados em nutrientes, seu corpo basicamente se tornará preguiçoso, uma vez que não precisará trabalhar para produzir todos os nutrientes. Mas se vocês comerem alimentos que faltam nutrientes, surge a necessidade de o seu corpo produzir os nutrientes que vocês necessitam, o que por sua vez fortalecem o seu corpo e os mantém saudáveis. Para Meishu Sama, era impensável ingerir suplementos com a crença de que falta determinado nutriente no corpo. Meishu Sama diz que, quando vocês ingerem coisas como suplementos, o sistema de produção de nutrientes do seu corpo
para de trabalhar, fazendo seu corpo ficar fraco, pois não há necessidade de ele trabalhar para produzir nutrientes. Então, para os seguidores de Meixo-sama, é impossível dizer algo como ou eu preciso comer mais carne para obter proteína, porque isso vai contra a crença que Meixo-sama tem sobre nutrição. Vocês serão fiéis da ciência ocidental, não de Meixo-sama. Quer dizer, para Meixo-sama, vocês podem apenas comer arroz e ainda assim seu corpo produzirá o suficiente de proteínas, vitaminas ou quaisquer outros nutrientes para o seu corpo. Como todos os senhores sabem muito bem agora, Meixo-sama disse que, no mundo de Miroku, toda a humanidade seguirá a dieta vegana. Mas vocês sabem que Meixo-sama disse repetidas vezes que ele começaria a dieta vegana quando chegasse aos 90 anos de idade? Infelizmente, Meixo-sama faleceu em 1955, quando ele estava com 72 anos de idade, antes de chegar aos 90. Mas se ele continuasse vivo, teria mudado a sua dieta para uma dieta vegana quando chegasse aos 90 anos de idade, ou seja, no ano de 1972. Senhores, se Meixo-sama ainda estivesse vivo hoje, ele estaria praticando a dieta vegana. Ele não estaria consumindo nenhuma carne. A esta altura, ele estaria praticando a dieta vegana por mais de 50 anos. Meu Deus, o que nós viemos fazendo nos últimos 50 anos? Estamos realmente arrependidos, Meixo-sama. Se eu não praticasse a dieta vegana, acho que seria muito difícil para mim chamar a mim mesmo de um seguidor de Meixo-sama. Quer dizer, o que eu faria quando tivesse a honra de compartilhar uma refeição com Meixo-sama? Quando eu recebesse a honra de me sentar à mesma mesa que Meixo-sama? Será que eu não comeria o que Meixo-sama estivesse comendo? Bem, se alguém não segue o exemplo de Meixo-sama, não pode ser seguidor dele, pode? E a respeito da ideia de que o consumo de carne lhes faz ficar fortes, hoje em dia parece que todos acreditam nessa ideia. Mas vejam o quão diferente era a ideia de Meixo-sama sobre esse assunto. Ele diz que, na verdade, o consumo de carne deixa vocês fracos. O consumo de carne deixa vocês fracos. Ele diz que, na verdade, isso deixa vocês doentes, ocasionando especialmente o câncer. Meixo-sama diz que os alimentos que criam um bom sangue e força são as verduras e legumes, e não a carne. Será que a ideia de que comer carne nos faz ficar fortes não está muito enraizada em nosso pensamento? Mas Meixo-sama defende algo completamente oposto a essa ideia. Para nós, seguidores de Meixo-sama, se quisermos ficar fortes, devemos comer grãos, verduras e legumes, e não carnes. Os reais seguidores de Meixo-sama comem grãos, verduras e legumes, e não carnes. O que eu estou tentando dizer ao contar tudo isso para os senhores? Não estou de forma alguma tentando lhes dizer que, de agora em diante, vocês devem comer somente arroz ou que devem negar a ciência médica. Quando estiverem doentes, consultem um médico, por favor, e, se assim desejarem, ouçam os conselhos dele ou dela. O que eu estou tentando dizer é que, embora vocês possam pensar que é fácil ser um seguidor de Meixo-sama, não é. Não é fácil. É fácil seguir Meixo-sama se vocês apenas escolherem partes das sagradas palavras dele,
apenas incorporando ou praticando algumas das ideias dele que soam bem para vocês. Isso é fácil e é isso o que todo mundo está fazendo. Mas isso não é ser um seguidor de Meishu-sama. Isso é apenas usar Meishu-sama em vez de segui-lo. Seguir e acreditar em Meishu-sama significa que vocês precisam seguir e acreditar no que Meishu-sama acreditou. Os senhores conseguem acreditar no conceito de nutrição de Meishu-sama que lhes contei hoje, que aliás é apenas uma fração dele? Os senhores conseguem acreditar nas sagradas palavras de Meishu-sama, nas quais ele disse que toda a humanidade seguirá a dieta vegana, a dieta plant-based no mundo de Miroku? Os senhores conseguem acreditar em Meishu-sama quando ele disse que Deus preparou a terra para produzir alimentos necessários para todos os seres humanos na terra e que, para conseguir isso, vocês precisam somente usar um composto simples, feito de coisas como folhas que caíram das árvores e nada mais, sem pesticidas, sem fertilizantes, sem nada. Os senhores conseguem acreditar em Meishu-sama no momento em que ele disse, há quase 70 anos, que, a partir de então, o Jorei já não era mais tão importante e que havíamos entrado na era do Sonen? Os senhores conseguem acreditar na ideia de Meishu-sama a respeito da purificação, a ideia de que, neste mundo e na sua vida, nada de ruim acontece e nunca acontecerá, e que todas as coisas que acontecem são coisas boas? Vocês realmente conseguem acreditar nisso? Os senhores conseguem acreditar em Meishu-sama no momento em que ele disse que salvaria toda a humanidade pela atuação em consonância com os cristãos? Os senhores conseguem acreditar em Meishu-sama que confiou sua obra para Nidai-sama, para o trono de Kyosho, pouco antes de ele falecer? Ser um seguidor de Meishu-sama significa acreditar em tudo o que Meishu-sama disse e fez. Vocês não podem apenas selecionar de forma conveniente partes do que ele disse e fez e alegar que são seguidores de Meishu-sama. Então, eu lhes pergunto hoje, eu lhes desafio hoje, vocês conseguem realmente ser um seguidor de Meishu-sama? Vocês realmente conseguem? E considerem isto. Em seu último ano de vida terrena, Meishu-sama disse que não havia um único membro que ele considerasse como seu verdadeiro seguidor. Se você quiser, você pode ser o primeiro. Que tal? Como que os senhores receberam estas sagradas palavras? Extremamente forte, não é? Tem tantos pontos aqui que realmente eu acho que precisamos retornar a este vídeo e revê-lo várias vezes. Mas gostaria de compartilhar alguns pontos que para mim foram algo novidade e alguns realmente pontos para profunda reflexão. O primeiro é o conceito de Meishu-sama sobre a dieta, não é? Os nutrientes. Isso realmente é revolucionário. Acredito que não existe ninguém no mundo que talvez pense dessa forma. Que o nosso sistema digestivo é que produz os nutrientes necessários. O mundo atual hoje pensa que precisamos ingerir esses nutrientes. Mas olha só o que Meishu-sama fala. O nosso sistema digestivo que produz os nutrientes. É completamente diferente, não é? Outro ponto que marcou muito também é ser fiéis da ciência ocidental ou de Meishu-sama. Mas, claro, Masaki-sama não está a negar a ciência nesse sentido,
né? Ele está dizendo, quando estiverem doentes, consultem um médico, por favor. E se assim desejarem, ouçam os conselhos dele ou dela. E ainda fala, o que estou tentando dizer é que, embora vocês possam pensar que é fácil ser um seguidor de Meishu Sama, não é. Muitos nós achamos que estamos aqui e somos seguidores de Meishu Sama, não é? Que sabemos o que é seguir Meishu Sama, né? Mas olha a pergunta que Masaaki Sama nos faz, né? O que eu faria quando tivesse a honra de compartilhar uma refeição com Meishu Sama? Será que eu não comeria o que Meishu Sama estivesse comendo? É uma pergunta sensacional, não é? Porque quando pensamos, não, suponhamos que Meishu Sama prepare um banquete e nos chame para comer ali. Naquele momento nós vamos compartilhar com aquela alegria, aquele sentimento que Meishu Sama preparou para nós a melhor comida. Se Meishu Sama se tornou vegano, Meishu Sama já estaria vivendo esta dieta vegana que ele mesmo falou, com 90 anos eu passarei a ser vegano. Se Meishu Sama nos convida a um banquete, será que sentaríamos na mesa de Meishu Sama e falamos, Meishu Sama, acho que eu não quero comer isso, prefiro comer aquilo, gostaria disso, gostaria daquilo, né? Isso seria seguir a nossa vontade, não é o nosso desejo. O que nos está a agradar, não o que agradaria a Meishu Sama, não é mesmo? E como viemos aprendendo com Masaaki Sama, um outro ponto que me marcou muito também é a respeito dos alimentos, que os alimentos que criam um bom sangue e força são verduras e legumes. Os alimentos que criam um bom sangue e força são verduras e legumes. A carne, na verdade, nos deixa fraco. Proteína animal contamina o nosso sangue, não é? E isso causa câncer e outras doenças, como estamos vendo e aprendendo. E Masaaki Sama enfatiza o ponto: não é fácil ser um seguidor de Meishu Sama, não é? Incorporando só algumas das ideias de Meishu Sama é apenas usar Meishu Sama. Isso me marcou muito também ao escutar isso, porque na verdade essa é a forma como vivemos a nossa fé até hoje, não é? Optamos a escolher, eu gosto desta parte das sagradas palavras, eu gosto disso ou daquilo, mas essa parte eu não vou ler, essa parte eu não entendo, essa parte não funciona para mim. Isso não é seguir Meishu Sama, mas todos nós chegamos ao ponto de viver dessa forma, não foi? Optávamos, escolhíamos e não seguíamos 100%. Isso volta ao ponto do Instagram, né, que eu comentei no começo, pois sem o trono de Kyosho, sem a interpretação das sagradas palavras de Meishu Sama, que Kyosho Sama nos dá, que Masaaki Sama está nos presenteando aqui hoje, é impossível ver realmente o verdadeiro desejo de Meishu Sama, não é? Nós fizemos justamente isso, selecionamos. Essa parte eu vou ler, essa parte eu não vou ler, essa parte eu vou aprofundar, essa parte eu não vou aprofundar. Por anos, por mais de 50 anos, viemos nos desviando dessa verdadeira vontade de Meishu Sama. Mas Masaaki Sama coloca, seguir e acreditar em Meishu Sama significa que vocês precisam seguir e acreditar no que Meishu Sama acredita, no que Meishu Sama acreditou. Os senhores conseguem acreditar no conceito da nutrição de Meishu Sama? Ele pergunta, não é? E ainda ele fala, isso é apenas uma fração
do que Meixo Sama tem para nos falar. Imagina, se conseguirmos receber isso com corações abertos, imagina o quanto mais podemos receber através de Masaaki Sama sobre esses conceitos e esse ponto de vista de Meixo Sama, o verdadeiro sentimento de Meixo Sama. Que alegria, que felicidade é poder receber em sua totalidade. Os senhores não concordam? Aí ele continua, ele pergunta, os senhores conseguem acreditar nas sagradas palavras de Meixo Sama, nas quais ele diz que toda a humanidade seguirá a dieta vegana, a dieta plant-based no mundo de Miroku? Seguir Meixo Sama significa acreditar nessas sagradas palavras de Meixo Sama, não é? Parece uma loucura, não acham? Meixo Sama falando, a humanidade inteira seguirá uma dieta plant-based, uma dieta vegana. Isso é enorme. Isso é revolucionário, né? Aí vem, por que Meixo Sama é um homem revolucionário, não é? É uma coisa que parece impossível ver, mas é uma transformação do mundo, de toda a humanidade. Ele continua e pergunta, os senhores conseguem acreditar em Meixo Sama? E quando ele disse que Deus preparou a terra para produzir alimentos necessários para todos os seres humanos na terra, e que para conseguir isso vocês precisam somente usar um composto simples, feitos de coisas como folhas que caíram das árvores e nada mais? Na ciência, no mundo atual, na agricultura atual, o que fazemos? Nós colocamos vários adubos, não é? Vários ingredientes, várias formas para enriquecer a terra, não é? Acreditamos que a terra não consegue ou não tem força para produzir a capacidade necessária, não é assim? Não é a mesma forma com que estamos tratando o nosso corpo hoje, tentando colocar o que está fora dentro para acrescentar algo que nem entendemos como realmente está a funcionar, entendemos por partes, limitados, não é? Mas essa força da terra, essa força da vida, que na verdade não precisa nada, só as folhas que caíram das árvores ali ao seu redor. Imagina isso, sem pesticidas, sem fertilizantes, sem nada. E o Masaaki Sama continua, os senhores conseguem acreditar em Meixo Sama? E no momento em que ele disse há quase 70 anos que a partir de agora, a partir de então, o Jorei já não era mais tão importante e que havia entrado na era do Sonen, gente, foi Meixo Sama que disse isso. E isso não cabe à interpretação de como eu gostaria de entender essas sagradas palavras. Volta ao ponto. Se não buscarmos através de Kyoshi-sama o significado disso, como vamos realmente seguir a Meixo Sama? Não é? Aí ele pergunta, os senhores conseguem acreditar na ideia de Meixo Sama e a respeito da purificação? A ideia que neste mundo e na sua vida nada de ruim acontece e nunca acontecerá, e que todas as coisas que acontecem são coisas boas? São palavras de Meixo Sama, gente. Tudo que você está a passar é para o bem. Nada mal está a acontecer. Acreditar em Meixo Sama é acreditar nessa verdade que Meixo Sama nos está ensinando. Vocês realmente conseguem acreditar nisso? Ele pergunta. Os senhores conseguem acreditar em Meixo Sama e no momento em que ele disse que salvaria toda a humanidade pela atuação em consonância com os cristãos? Para salvar toda a humanidade, Meixo Sama ia atuar em consonância com o cristianismo. São sagradas palavras de Meixo Sama.
Acreditar em Meishu-sama 100% é acreditar nessa verdade. E aqui um ponto que precisamos ver, a questão não é entender, né? Eu preciso entender para eu acreditar. Não, eu preciso acreditar para seguir. É completamente diferente, não é? E os senhores conseguem acreditar em Meishu-sama e que confiou sua obra para Nidai-sama, para o trono de Kyosho pouco antes de falecer? Também foi Meishu-sama. Rejeitar Kyosho-sama é rejeitar Meishu-sama. Rejeitar a interpretação, as sagradas palavras de Kyosho-sama é rejeitar a própria vontade de Meishu-sama. E por termos feito isso por tanto tempo, nós nos desviamos do verdadeiro sentimento, da verdadeira vontade de Meishu-sama. Pensem no que acabamos fazendo com nós mesmos, com Meishu-sama, né? Ser um seguidor de Meishu-sama, ele fala, significa acreditar em tudo o que Meishu-sama disse e fez. Ser um seguidor de Meishu-sama significa acreditar em tudo que Meishu-sama disse e fez. E para todos nós que achávamos que estávamos seguindo Meishu-sama, olha o que Meishu-sama falou pouco antes de falecer. Masaki-sama compartilha. E considerem isto. Em seu último ano de vida terrena, Meishu-sama disse que não havia um único membro que ele considerasse como seu verdadeiro seguidor. Não havia nem um único membro que ele considerasse como seu verdadeiro seguidor. Isso é extremamente forte, não acham? Acho que de todos os pontos que escutamos hoje, talvez esse foi o que me chocou mais. Mas se pararmos para pensar, faz sentido. Faz sentido como seríamos um verdadeiro seguidor de Meishu-sama se estamos escolhendo o que vamos seguir e o que não vamos seguir. Como o próprio Masaki-sama diz, isso não é seguir, isso é usar Meishu-sama. Se Meishu-sama fala a partir de agora, o Jorei já não é mais tão importante, e eu vou continuar ministrando Jorei dentro da minha interpretação, o que é o Jorei, que é Sonin, isso não é seguir, não é? Se Meishu-sama está falando, o mundo de Miroku agora é um mundo onde todos farão uma dieta vegana, viverão nessa dieta, plant-based, como Masaki-sama utiliza aqui, então, o que significa isso? Se eu vou fazer isso só de vez em quando, significa que eu estou seguindo o Meishu-sama? É óbvio que não. Se Meishu-sama está falando e nos ensinando que o nosso sistema digestivo é que produz os nutrientes necessários para o nosso corpo, mas eu vou optar não aceitar isso porque eu penso de formas diferentes, de jeito diferente, então eu não estou a seguir Meishu-sama, não é verdade? Então, faz total sentido ouvirmos que Meishu-sama não via nenhum único membro como considerado um verdadeiro seguidor dele, não é? E por mais que isso é chocante, e por mais triste que isso talvez nos faça sentir, nós temos a opção de verdadeiramente seguir Meishu-sama. Não é fácil, mas podemos. Podemos começar hoje. Hoje estamos aprendendo a respeito de quem é Meishu-sama. A respeito de o que Meishu-sama queria por nós. E isso é graças ao trono de Kyosho. Sem Kyosho-sama, sem Masaki-sama, isso seria impossível. Estamos tendo essa oportunidade. E isso é de grande alegria. Imagine quão feliz Meishu-sama deve estar por ter finalmente Kyosho-sama, Masaki-sama nos liderando para seguir seu verdadeiro desejo,
para seguir seus verdadeiros passos e cumprir nossa missão verdadeiramente junto com o Meixo Sama. Então este vídeo, por mais que trouxe vários pontos de reflexão, me trouxe uma grande alegria também de podermos compartilhar esta verdade de Meixo Sama e juntos buscarmos este verdadeiro caminho de Meixo Sama, trilhando-o através da direção de Kyosho Sama, de Masaki Sama, do trono de Kyosho. Quão abençoado nós somos! Vamos compartilhar este vídeo com o maior número possível de pessoas e levar este verdadeiro sentimento de Meixo Sama a toda a humanidade, para todos juntos servirmos nessa grande obra de Deus com a maior alegria, com a maior felicidade que Meixo Sama, dentro de cada um de nós, estará manifestando e sentindo, para seguirmos seu verdadeiro caminho. Muito obrigado a todos, que toda glória, toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre.